Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Ananias aqui chegando com notícia do nosso Mengão, o clube mais amado do mundo. Galera, o Flamengo já está na Colômbia, ele vai treinar, vai fazer um treinamento hoje às 4 horas da tarde, né? E eu venho aqui trazer essa notícia para você. Galera, fiz um corte da reportagem do canal ESPN. Veja só que reportagem bacana. Tá falando do jogo de sábado do Flamengo e Nova Iguaçu, né? Dos gols do Pedro, falando dos números do Pedro. Vai mostrar nessa reportagem também a entrevista do Tite, a entrevista do Carlinhos, que é o novo contratado do Flamengo. Então não perca, fique ligadinho, assista até o final para você não perder. Essa reportagem está muito boa, maravilhosa mesmo. E eu já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu joinha, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo do Mengão. Beleza? Tamo junto, nação. Bora pro vídeo, espero que você goste dessa reportagem. Tamo junto! O avião sai da Europa, voltamos aqui para o Brasil, para campeonato estadual. A gente fala sobre Flamengo, começando com o Carioca. Vamos lá. Pedro, Flamengo. Gol, gols. O artilheiro do Carioca balançou as redes 11 vezes na competição. Contra o Nova Iguaçu, esses dois ainda entraram para a história. O Flamengo chegou à marca de 13 mil gols. Foi muito importante. Fico feliz por ter feito esse gol 13 mil, então agradecer ao Flamengo por essa oportunidade e claro aos companheiros também que sem o coletivo, o individual não sobressai. Então mais uma vez hoje coletivamente a gente esteve muito bem durante a partida. Pedro até poderia ter feito mais um nessa jogada, mas aí o Ronald fez contra. A vantagem construída na partida de ida deixa o Flamengo confortável para o jogo de volta. Se perder por até 2 gols de diferença, fica com o título. O Carlos está muito de parabéns, mas não pouco, muito. A qualidade da equipe do Nova Iguaçu, ela não é um acaso, não. Tem muito trabalho qualificado. Talvez muito superior ao meu, porque ele não tem todo o aparato que o Flamengo me proporciona e que não está nada decidido. É uma vantagem? Sim. Considerável? Sim, mas nós temos consciência. Sai Carioca, entra Libertadores. Na terça-feira, o Flamengo estreia na fase de grupos da competição. Tem pela frente o Milionários e a altitude de 2.600 metros acima do nível do mar. Eu tenho mais resultados positivos, né? E como gestor também, né? Na altitude do que negativos. Então, um retrospecto. Tem muito do que você vai internalizar sobre isso, né? Se você já chega com uma mentalidade que vai ser difícil, o momento de chegar, o horário de chegar, como chegar, em termos até de refeições também. A gente tem tudo isso muito bem organizado e entendo aí que essa parte física não deve ser algo que venha nos prejudicar. A partir de agora, é focar na maratona de jogos. Eu aprendi na vida que sempre o próximo passo é o mais importante e que isso nos fortalece numa ascendência. Se eu ficar olhando para um segundo, para uma segunda situação, é o primeiro possibilidade de retrocesso que tem. Roberta Barroso trouxe pra gente, então, detalhes ali de Flamengo e Nova Iguaçu, já projetando a Liberta. Olha aí, chega mais favorito do que nunca o aproveitamento do Flamengo até a estreia na Libertadores. A gente fez um retrospecto. Até chegar na estreia da Libertadores em 2022, o Flamengo tinha 72% de aproveitamento. Até chegar à estreia da Libertadores em 23, 67%. Agora em 24 ele tem 81% de aproveitamento.
São 10 vitórias e 4 empates e um time que não toma gol de jeito nenhum. Essa última resposta do Tite, Nath Ferrão, ele estava já projetando questão de Libertadores. Venceu por 3-0 no Carioca, mas aí se poupa, se não poupa para Libertadores, tem altitude, como a Beta trouxe pra gente, e ele dizendo que o próximo passo é sempre importante e ele vai... A ideia é que escale todo mundo, quem tá bem vai pro jogo, nada de poupar. Agora começa o momento do quebra-cabeça de qual jogador tá bem, relatório médico, parte física, vou poupar aqui, qual é a importância desse jogo, resultado. Porque cá entre nós, assim, o Tite não vai falar, mas no Carioca parece que tá resolvido. Já andou, né? Tá resolvido, né? Andou. Se a gente for olhar o time no Brasil que pode se dar ao luxo de montar times alternativos e não perder qualidade técnica, é o Flamengo. O Flamengo tem a possibilidade do Tite De La Cruz não dá pra jogar, tá com a carga muito alta ali, conversar com o departamento médico, vou tirar um De La Cruz, vou colocar um Hugo ou colocar uma formação diferente. Dá. Eu vou tirar o Cebolinha e vou colocar o Bruno. Dá. Então, assim, tem algumas opções em que ele vou tirar o Ayrton Lucas e colocar o Vinha. Pô, dá pra caramba, né? A qualidade não cai. Eu sou contra, tá? O quê? Poupar. Poupar? Eu não... Se tá todo mundo com condição física, a não ser que departamento de fisiologia... Mas não tá todo mundo com a parte física boa até não estar? Não, se tá com o departamento de fisiologia, chegar lá e falar assim, não tem ninguém estourando, tá todo mundo 100% voando, eu sou a favor de jogar. Eu não gosto dessa coisa de, não vai jogar, porque o cara pode machucar subindo no ônibus, não, porque é no nosso caso. Calma, né, Nath? Vamos jogar. Mas no treinamento, acho que as possibilidades de você contundir alguém, ela vai muito mais do que o jogo. O jogo, obviamente, te exige mais, o contato é maior, o time adversário normalmente vai tentar marcar mais em cima. Eu entendo tudo isso, mas a gente já viu vários casos em que as lesões acontecem e não são em jogos. Então, se tem condição, se dá para estrear bem na Libertadores, até para tirar aquele pesadelo da temporada passada, vai com o que tem de melhor. Agora é aquilo, né? Mesmo mesclando, ele tem um time tecnicamente muito bom. Mas é que aí o que me pega, Silas, não sei se você concorda, eu sou mais conservadora do que a Nath nesse sentido. Porque eu não acho que é sobre o próximo jogo que você tá poupando, o jogo da Libertadores que eu poupei. É sobre a sequência, porque, vamos supor, vai com todo mundo pra Libertadores, que é o que tudo indica o Tite vai fazer. E é óbvio que quem sabe melhor ou não é ele e a equipe dele. Mas aí no próximo jogo é uma final de Carioca, querendo ou não tá bem resolvida, mas ele, até por respeito, não imagino poupar Vai começar o brasileiro também. numa final. Mas aí é isso, se você não faz agora, no próximo você também não vai poder, e às vezes no próximo tá todo mundo estourado. Às vezes esse equilíbrio para em quantos jogos eu acabo estourando o meu elenco. Essa é a minha preocupação, entendeu? Eu acho que tem, assim, o que tem que ser pesado é, por exemplo, idade, média de idade. A gente tá passando um jogo agora, Palmeiras e Santos, a média de idade do Santos é 31 anos. Só que o Santos tem a Série B depois para jogar. O Palmeiras tem o São Lourenço na Argentina. Então já tem uma viagem. O Flamengo tem uma final, outra final para jogar e tem um jogo na altitude, na Colômbia, que não é fácil, não é um jogo simples. Aí você vai para a Colômbia e volta com uma derrota. Mesmo sendo uma fase de grupo. Coisa que para o Palmeiras do Abel Ferreira já não tem tanta importância, porque perdeu na Bolívia. Sim, o primeiro jogo na estreia com um time alternativo. Põe alguns titulares, a garotada para jogar, aproveita para conhecer melhor os meninos nos jogos grandes, né, do que eles são feitos, quem eu vou poder aproveitar. Então, assim, o São Lourenço, por exemplo, é um trabalho novo. O treinador não, o Insua já está lá faz um tempo, perde para o São Paulo na Sul-Americana. Aqui no Morumbi poderia até ter ganho o jogo, tal. Mas é um outro tipo de trabalho, um pouco mais de instabilidade, porque não tem tanta figura, né? No caso de Flamengo, por exemplo, a gente estava falando aqui, o Tite fala muito de justiça. Então a gente estava falando do De La Cruz, quando voltar o Gerson. Enquanto o De La Cruz estiver entregando o bom futebol que ele está entregando, você acha que ele volta com o Gerson, Zé? Não volta nada. Eu também acho que não. Se ele voltar com o Gerson e ele tirar o De La Cruz do meio campo, ele perde. Além de perder o grupo, ele perde o time. Perde o De La Cruz porque também. Ele só encontrou esse time, só encontrou o equilíbrio que ele tanto buscava, né? Por conta do De La Cruz. Do equilíbrio e tal. Por conta do De La Cruz. Porque enquanto ele jogou, né, com o De La Cruz aberto pelo lado direito, então, com a bola, o De La Cruz fazia o facão por dentro, e sem a bola ele tinha que voltar para marcar na lateral. Ele tinha um time que não tinha esse equilíbrio. Aí o Gerson se lesiona, né? Tem um problema, infelizmente, e tal.
Aí, por conta da lesão, ele falou assim, De La Cruz, vem cá, joga na posição que você jogou a vida inteira no River Plate, que você foi destaque do River Plate durante tantos anos. Eu estava sendo um pouco teimoso com isso, ou um pouco assim, receio, né, com receio de tirar o Gerson da posição, porque eu poderia muito bem colocar você por dentro e o Gerson aberto pela direita, porque o Gerson começou assim no Fluminense, mas eu não quis arrumar uma confusãozinha. Então, vem cá, De La Cruz, agora joga na tua posição. Aí o cara joga, arrebenta, monta o time, dá o equilíbrio pro time, porque ele dá muito mais dinâmica do que o Gerson. O Gerson é um craque, com a bola nos pés, o Gerson é sensacional, mas ele não tem a dinâmica que tem o De La Cruz. A intensidade até, A intensidade, a entrega, bate na área, volta, velocidade. Aí eu quero ver depois dele falar meritocracia, né, Silas? Aí ele já deu uma mancada quando falou que ia trabalhar mais no Brasil, né? E agora se ele falar meritocracia e fizer isso aí, a gente já não vai acreditar tanto nele. O César Sampaio sempre falou muito bem dele pra mim e eu acredito também. Agora, aí você pode falar assim, mas o De La Cruz não tem gol. O Gerson também não tem muito gol. Então, agora a parte defensiva, o pós-perda, né, que a gente está acostumado a ouvir o tempo todo, o De La Cruz resolveu junto com o Pulgar. Os dois resolveram essa questão da parte defensiva do clube, do time. E aí, equilibrou. É por isso também que não toma gol. Sim. Tomou um gol com o time reserva, o goleiro era o goleiro reserva também, contra o Nova Iguaçu. Era o Matheus Cunha que estava no gol, né? Não era o Rossi. Então, era quando eles estavam fazendo a excursão lá fora, nos Estados Unidos, e jogando com um time alternativo, né? Justamente, mas eu acho que vai muito desse sentar todo mundo, pessoal da fisiologia, preparador físico, parte médica, treinador, jogador principalmente. E aí, como é que você se sente? Como é que você se sentiu quando a gente foi lá e tal? E aí, mas quando o Ranatti foi bem demais. Quando você tem um elenco desse, igual a gente estava falando do Real Madrid aí. O elenco do Real Madrid tira um, fecha o olho, põe o da posição lá e se você quiser também, né? Vai aqui, ó, você. Não, quem quer entrar? Aí eu não quero hoje, então vai você que vai resolver do mesmo jeito. É muito tranquilo. A gente tem alguns números do Flamengo também, pra gente projetar exatamente essa estreia e falando em termos de sequência e números do rubro-negro. O pessoal vai colocar pra gente, olha só, comparando com o Milionários na temporada. O número do Flamengo é o dobro do número do Milionários em termos de aproveitamento. Não tem nenhuma derrota, 10 vitórias, 4 empates, 0 derrotas, 81%. Milionários aí tem mais derrota do que vitória, 6 e 7, 43,1%. Que vai ser difícil a gente procurar um time aqui, qualquer um, não é nem porque é o Milionários, que vai ter um aproveitamento melhor do que o Flamengo. Você vai olhar para qualquer time aqui, você vai pegar aqui no Brasil para ter o 81% de aproveitamento do Flamengo, difícil. Você vai contar no dedo, de uma mão, quem consegue ter esses números do rubro-negro. Mas me chama a atenção, Zé, quando a gente olha o retrospecto, porque a temporada sempre começou pro Flamengo assim, essas últimas, né? Tá com um trabalho novo, vamos ver, calma que o técnico tá encontrando, vamos com paciência, foi contratado para desconstruir, tá perdendo aqui, não tá bonito, mas vamos com esperança. A sensação que dá, até pelo número do aproveitamento comparando com os outros anos, é que a coisa já tá muito mais encaixada. Sim. No início da temporada. Não é uma garantia que vai dar tudo certo no final do ano, mas já dá sinais mais positivos. É muito por conta da volta antecipada do Tite, né? Ele tinha falado que não iria voltar, mas foi um ano antes, né? Foi praticamente um ano antes da volta dele no futebol. Era o momento quando ele tinha acabado de sair da seleção, antes da seleção. Então, e eu acho que faz parte você mudar de ideia dependendo do que acontece na sua vida, ainda mais o futebol, como ele é muito dinâmico, né? Um dia você está aqui, outro dia você é mandado embora, 3 meses depois, então você tem que se adaptar às situações que acontecem. Quando o Tite volta ao Flamengo, ele volta e ele fala: por que eu estou voltando? E ele foi questionado, né? Por que você falou que não voltaria, né? Depois de um ano e tal, e agora está voltando? Ele fala, ele deixa muito claro: eu volto para antecipar um trabalho. O antecipar o trabalho, o Silas está aqui, foi treinador, jogador também sabe. O que ele quis dizer? Eu volto, vou conhecer o elenco, vou entender a cabeça de cada um, e no campeonato carioca, no campeonato regional, eu já vou montando as peças. Já entende o que ele quer de contratação, o que dá para mexer. Ele já vê, né? já entende. Como eu falei, né? Ele só demorou porque a teimosia dele em relação ao posicionamento do De La Cruz. Quando ele acerta esse posicionamento, praticamente ele deixa a mesma equipe, ele não mexe. Porque ele já conheceu os atletas, ele já passou para os atletas um recado. E é interessante, o Tite ele trabalha muito o psicológico dos jogadores.
Se vocês buscarem a primeira entrevista do Arrascaeta lá, acho que lá ainda nos Estados Unidos, que teve o churrasco, né? O Arrascaeta fala assim, não, nossa mentalidade tem que mudar, todo mundo tem que correr, um pro outro, né? Tem que buscar ajudar um ao outro dentro de campo e tal. Então, assim, era o Arrascaeta que estava dizendo isso. O homem que a todo instante nós falávamos assim, não, o Arrascaeta não pode correr tanto, porque ele tem que estar fresco quando pega a bola para ele poder criar. Mas aí eu pego o exemplo do jogo, o primeiro jogo contra o Fluminense. Nossa. O que o Arrascaeta correu, o que ele batalhou, o que ele brigou, né? Tal. Então, assim, é o recado que o Tite deu no comecinho lá, a sementinha que ele plantou, e aí todo mundo vai comprando, e você, quando você vai ganhando, né, a melhor situação para você ter sorrisos dentro do vestiário são os 3 pontos. E o Flamengo está jogando, eu acho que está jogando um fino da bola, está jogando um bom futebol, uma equipe que tomou um gol apenas, jogou contra grandes times, jogou contra o Fluminense e não tomou gol. Sim. Né? O Fluminense teve jogo contra o Vasco, teve jogos difíceis. Teve jogos difíceis e ele conseguiu ter esse equilíbrio. Eu acho que o Tite, ele é muito bom treinador nesse sentido. Eu também, né, Zé? Grande para quando vier um momento menos bom, né? Como foi a oscilação no passado, né? Então. Eu, particularmente, não sou muito chegado às entrevistas do Tite. Eu falo, não gosto porque tem muita coisa ali que a gente sabe que no dia a dia não é exatamente como ele fala. Né? Mas é o papel dele, a função dele e tal. Mas como treinador, eu acho o Tite muito bom treinador. E ele está conseguindo tirar o melhor do time. Eu não acho que ele vai tirar, ele vai poupar. Eu também sou como a Nath. Mas no F90, durante a semana, nós fizemos os cálculos. Né? São 18 jogos em 58 dias. Cara, que é uma maluquice isso. Com viagens, né? E vai piorar. Só quem faz mais viagem acho que é o Botafogo, que tem 26 mil quilômetros de viagem. É que vai piorar agora, porque começa o Campeonato Brasileiro, aí você tem depois, né, de uma parte ali começa a Copa do Brasil também, para esses times que estão na Libertadores, tem as fases, né, de grupo ali da Libertadores, enfim... Tem viagem não só do Brasil, mas também para fora. De milha vai bombar. Tem os seus problemas, né, Mário? Os argentinos, acho que é o River que não pode ir na Venezuela, porque por problema dos governos e da aviação, ou seja, avião não pode entrar lá. Então ele não sabe como que vão resolver essa questão. E vai ser muito mais difícil, muito mais. Você vai para outro lugar jogar. Então, assim, agora está todo mundo sentado discutindo a logística de como vai fazer para. A gente vai discutir ainda, Campeonato Mineiro e Campeonato Gaúcho. A gente vai voltar nesse assunto de. Você vai querer mesmo discutir o Mineiro? Eu não queria falar muito, eu pedi para tirarem do roteiro, não me deixaram. Eu sugeri que podia passar por esse. Mas você sabe o diferencial do Flamengo? Chama-se elenco. O elenco do Flamengo é impressionante. Se ele quisesse montar 2 times... Ele pode. O Dorival fez isso, né? De brasileiro e Copas. Ele poderia fazer isso, né? Ele tira o Cebolinha e coloca o Bruno. Mas não deu certo, né? O Dorival fez isso e foi achincalhado. Não, mas como assim você vai fazer isso? Se tem um time que pode fazer isso, é o Flamengo. Mas assim, é um time que, se bem treinado, 2 times, briga lá no brasileiro e briga em Copas. Sim. Tranquilamente, 2 equipes. Sim. Porque você monta um time com o Gerson, que pode ir pra reserva. Aí tem Vinha ou Ayrton Lucas. Aí você tem... Léo Pereira, na zaga. Léo Pereira. Davi Luiz, Léo Ortiz. Bruno, Léo Ortiz. O Gabigol a gente tem que ver, esperar um pouquinho a situação. O Marcos Braz até falou que tá um pouco mais otimista, que acha que tudo vai se resolver. Aí você tem... isso. Lá na frente, 500 mil opções. Agora Carlinhos... Não é provisória, né? O Carlinhos também já foi contratado. Então, assim, não é provisória, porque o Carlinhos sabe fazer gol. É bom jogador também. E centroavante por centroavante... Óbvio, também eu quero que as pessoas me entendam. Sim. Hoje o Carlinhos está muito longe do que o Gabigol representa para o Flamengo, mas o Carlinhos é mais centroavante, 9, é mais Pedro do que o Gabigol. O Gabigol é mais segundo. Mais daquilo que o Tite gosta do que, né? Justamente. Bem claro. A gente tem, inclusive, dadas as devidas proporções, pro esporte entender a gente. Não. Vamos ouvir o Carlinhos. Comigo, hein? Calma, entenda bem. A culpa é sua. Polêmica, abre aspas. Vamos ouvir o Carlinhos e a gente volta para falar sobre ele. Eu não estava sabendo de nada, ser muito sincero. Do nada meu empresário chegou e falou que a gente tinha acertado, né? E eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz porque todo mundo quer jogar no Flamengo, né? Então eu não sou diferente, graças a Deus estou indo para uma grande equipe do futebol. O Tite, eu fazia bastante treinos com ele no Corinthians, né? E eu era muito novo, subia para treinar direto, ele
botava eu para treinar direto entre o elenco profissional, e isso amadureceu bastante, né? E agora eu tô podendo trabalhar com ele de novo, vai ser um prazer. A gente tem, inclusive... Galera, muita gente aí, ó, vocês podem ver, né? Muita gente aí fala que o Carlinhos caiu de paraquedas no Flamengo. Não, o Carlinhos não caiu de paraquedas no Flamengo. O Carlinhos, ele foi contratado porque o Tite já o conhecia, o Tite já tinha trabalhado com ele no Corinthians, ele tinha recém subido, ele estava ali fazendo aquela transição, na época que o Tite treinava o Corinthians, ele estava fazendo aquela transição ali entre profissional e base. E agora aí o Tite está tendo a oportunidade de trabalhar com ele no Flamengo, ele já um atleta profissional, já aí formado, e assim, ele é um jogador, daqui a pouco nós vamos continuar ouvindo aqui a reportagem, ele é um jogador que ele junto com o Bruno Henrique, ele vai fazer um ataque perfeito. Por que eu falo isso? Porque naquele período entre da data FIFA, né, da Copa que nós vamos ter aí, o que vai acontecer? Fatalmente nós vamos perder o Pedro. Um mês e pouquinho aí de Copa, né? Copa América. Então o que vai acontecer? O Pedro vai para a seleção. É fatal, não tem jeito, gente. O Pedro vai. Então ele ali vai fazer o ataque junto ali, intercalando ele, Cebolinha, e ele e Bruno Henrique, porque ele tem quase as mesmas características ali do Bruno Henrique, né? E do Pedro. Então vão jogar muito, muito bem, e é isso que o Tite pensou ao dar o aval para contratar ele. Bora continuar aqui o vídeo. Uma tela do Carlinhos, olha, pelo Nova Iguaçu nessa temporada, 14 jogos, 9 gols, aí a média de 0,64 gol jogo, o número de assistências, 1, e a minutagem para participação em gol. Carlinhos, então, novo reforço do rubro-negro. Mas é isso, dadas as devidas proporções, não necessariamente a gente está falando do mesmo quilate ali desses outros jogadores, mas em termos de elenco, né? São as características. O Carlinhos se aproxima muito mais do Pedro do que do Gabigol. Uhum. Ele é muito mais centroavante de área ali, pivôzão, segura, referência, do que propriamente o Gabigol. O Carlinhos não consegue fazer o trabalho que o Gabigol fez, por exemplo, quando jogou com o Dorival. De sair da área, jogar pelos lados do campo. Ele não consegue fazer isso. Ele é o cara da área mesmo, de área ali, de finalização, de pivô. De prender zagueiros. E quando você vai para um time organizado, porque o Nova Iguaçu e o Tite cita muito bem isso, tem um trabalho que tem que ser ressaltado, né? Tem que ser elogiado, porque é um time que tem recursos em relação ao material humano para trabalhar tecnicamente abaixo, mas coletivamente é um time muito entregue. Quando você tem um time que coletivamente é encaixado, organizado e serve o atacante tem que ser bom. Uhum. E o Carlinhos já demonstrou isso. Então, pensando e chegando num Flamengo que é organizado, que tem tudo isso que a gente falou e tem um material humano ainda melhor tecnicamente, o que pode dar errado? E é um investimento muito baixo, né? Nesse sentido, para os parâmetros de Flamengo, é um investimento ali que compõe o seu elenco, você ganha mais uma opção, e aí quando o técnico já conhece, facilita muito, né? O Tite já conhece o Carlinhos cita até na entrevista de tempos de Corinthians, isso já é metade do caminho ali, você já tem da relação criada. E a gente não pode pensar que é um tapa-buraco por conta da punição do Gabigol, porque não é. Porque, por exemplo, você perde um Pedro. O Bruno Henrique não joga de centroavante 9-9. Apesar de ser muito bom no cabeceio, ele não é o 9-9. Então você tem o Carlinhos. Você perde o Pedro por uma questão ou outra, tal, porque Libertadores, assim, tem um detalhe que a gente falou aqui, vai ser muito difícil para os outros clubes encarar esse Flamengo. Mas Libertadores tem expulsão. Libertadores tem aquele momento de lesão que você não está esperando, um jogo, uma rascaeta. A arbitragem é outra. Mais permissível. A gente viu hoje o jogo do Real Madrid e a gente viu o português que apitou Brasil e Espanha. Cara, burrice nossa não deixar que não tivesse o VAR. Porque o cara, sinceramente, tinha que falar o nome dele para ficar bem exposto mesmo. Porque o que o cara fez foi, sabe, deu vergonha. A gente vê um jogo daquele tamanho e um árbitro tão pequeno para um jogo tão grande como foi Brasil e Espanha e Brasil. Mas em se tratando de Carlinhos e de Pedro, eu acho que o Flamengo não foi
uma solução rápida ou porque aconteceu com o Gabigol, não. É um cara que a gente não sabe. E quando você encontra gente, a gente costuma dizer, né, que coisa boa se acostuma rapidinho, né? Aham. Você vai cair num time que a bola vem redonda. A bola vai sobrar pro Carlinhos, de repente ele e o gol só. E aí começa a fazer gol, começa a fazer gol, não vira o Carlão. Deixa de ser Carlinhos e fazer Carlão, né? Carlos. Carlos, Carlos. no segundo estágio é Carlos. Porque, e assim, a gente pode depois até falar sobre Pedro, como que um absurdo tanto de gol, que não é novidade pra ninguém, né? Mas como também o Pedro, por vezes a gente viu o Pedro sendo até vaiado, que é inacreditável, né? Pelo tanto que ele entrega há 1, 2, 3 anos pro Flamengo. Vamos ouvir o Marcos Braz, a gente também passou aqui pelo nome do Gabigol. Ele falou sobre a situação do atacante rubro-negro, já falando também sobre a contratação do Carlinhos, olha só. A gente ficou muito preocupado, a gente não contava com o tamanho dessa punição, a gente acreditava muito forte numa advertência, até uma advertência mais dura, severa, mas eu tenho que aproveitar aqui o tamanho da imprensa que está aqui para deixar uma coisa, para o grande público que às vezes não entende, porque até as pessoas que entendem, que são do mercado, da bola, às vezes se confundem. Deixar claro que o Gabriel fez o teste de sangue logo que chegou. E o teste de sangue deu negativo. Ninguém que quer burlar alguma coisa, algum teste, faz teste de sangue. Então se ele tivesse qualquer dúvida, qualquer desconforto nisso, ele não iria fazer o teste de sangue. Então ele fez o teste de sangue e depois ele foi treinar. Como ele começou os treinamentos, você só pode fazer a sequência das análises 2 horas depois que você para o treinamento. Você está descansado. Então isso demorou. Gabriel também deu a sua contribuição para isso tudo ficar de uma maneira ácida, mas tem uma questão central que eu preciso falar, que ele tirou o sangue e tirou a urina e não teve absolutamente nada. Dito isso, você tem aí uma maneira de enquadramento que a gente vê, que foi muito severa, e até o placar de 5-4, eu acho que botou bastante em dúvida se poderia ou não dar uma punição desse tamanho. O Flamengo, junto com seus advogados, recorre para o Comitê Internacional, para a área internacional, em que a gente acredita que num novo julgamento, que você apresenta novas provas, que você tem outros pontos para você analisar e botar das nossas certezas, como isso aí, deixar com bastante ênfase que foi feito o exame de sangue, que foi feito o exame de urina, e que foi uma parte muito mais de relacionamento entre quem estava fazendo essas coletas e o atleta. Mais uma vez, o atleta teve os erros dele, poderia ter amenizado algumas coisas, não o fez, mas daí ter a punição que teve, a gente acha que não procede e é injusto. Ouvimos então o dirigente do Flamengo saindo em defesa do Gabigol, explicando toda a situação. É isso aí, nação! Viu essa reportagem top, muito completa. Peço a você, mais uma vez, que assistiu o vídeo até aqui, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando que o Flamengo treina hoje às 4 horas da tarde. Talvez o treino vai ser liberado, ainda não sabemos se vai ser liberado. Se for liberado, eu vou trazer aqui para vocês, lógico, imagens aqui do jogo, tudo. Mas ainda não sabemos se o Tite vai liberar o treino que está marcado para as 4 horas, horário de Brasília. E o Flamengo vai encarar o Milionários, não tem nenhum desfalque, fora aqueles que já é sabido de todos vocês, todos nós, né, no caso. O Gabigol, que está suspenso, ainda não foi julgado ainda se ele vai poder, o efeito suspensivo, se ele vai poder jogar até que chegue o dia do julgamento, que provavelmente, como tem várias coisas, vai ser só no final do ano. Então, provavelmente o Gabigol
nós vamos perder o Gabigol aí por essa temporada. Infelizmente, estamos confiantes. Mas se eles não liberarem um efeito suspensivo, até dezembro o Gabigol tá fora do Flamengo. Então aí nós temos aí a parte do Carlinhos, que está entrando no time, que vem somar, que seja muito feliz aqui no Flamengo, que ele faça a nação do Flamengo feliz também, porque é um bom jogador, e é um investimento aí que não foi tão alto, os padrões que o Flamengo tem contratado é um investimento até que baixo, e eu acredito que ele vai render muito. Então eu já peço a você, deixa aí nos comentários o que você achou dessa contratação do Flamengo, se vai dar certo, se não vai dar certo, se o Carlinhos é bom jogador ou não é bom jogador. E vocês viram que ele não caiu de paraquedas, que o Tite já o conhecia, já tinha trabalhado com ele, então foi uma contratação pensada, foi pensada. Então, galera, mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho de notificações para que o YouTube entregue o vídeo para mais pessoas. E tamo junto. E uma ótima semana para todos. Fui!